Olá, galera! Bom dia! Aqui é a professora Jéssica, da disciplina de Educação Física. Estou chegando com a nossa primeira atividade, que é sobre a história da dança. Então, vamos lá? Vamos dar início à nossa primeira aula de Educação Física. A história da dança. Dançar, dançar, dançar. Basta querer, é só começar. A dança é uma das expressões artísticas mais antigas. Na pré-história, dançava-se pela vida, pela sobrevivência. O homem evoluiu e a dança obteve características sagradas. Os gestos eram místicos e acompanhavam rituais. Na Grécia, a dança ajudava nas lutas e na conquista da perfeição do corpo. Já na Idade Média, se tornou profana, ressurgindo no Renascimento. A dança tem história, e essa história acompanha a evolução das artes visuais, da música e do teatro. Dança primitiva. A dança nasceu associada às práticas mágicas do homem. Com o desenvolvimento da civilização, o rito separou-se da dança. O homem dançava pela sobrevivência, dançava para a natureza em busca de mais alimentos, água e também em forma de agradecimento. A dança era quase um instinto, e esses acontecimentos, registrados nas paredes de cavernas em forma de desenhos, ficaram conhecidos como arte rupestre. O homem primitivo pintava nas paredes das grutas, cavernas e galerias subterrâneas cenas de caça e rituais que representavam a caçada. Pareciam acreditar ser possível, pela representação, alcançar determinados objetivos, como abater um animal, por exemplo. Danças milenares. Egito. A dança no Antigo Egito era ritualística e tinha características sagradas. Dançava-se para os deuses em casamentos e funerais. Grécia. A dança originou-se de rituais religiosos. Os gregos acreditavam no seu poder mágico. Assim, os vários deuses gregos eram cultuados de diferentes maneiras. As danças preparavam fisicamente os guerreiros e sempre eram feitas em grupos. A dança era muito difundida na Grécia antiga. Importante no teatro, a dança se manifestava por meio do corpo. Roma. A dança entra em decadência, pois nunca foi privilegiada e só vai recuperar sua importância no Renascimento. Aqui algumas imagens, gente, sobre essa cultura. Renascimento. A dança ressurge. É apreciada pela nobreza, adquirindo um aspecto social e tornando-se mais complexa. Passa a ter estudos específicos feitos por pessoas e grupos organizados, sendo conhecida como balé. Até essa época, a dança era algo improvisado. Só a partir do Renascimento, passa de atividade lúdica, de divertimento, para uma forma mais disciplinada, surgindo repertórios de movimentos estilizados. O uso do termo balé, na época balletto, significava um conjunto de ritmos e passos. A moda do balletto na Itália se espalhou também pela França durante o século XVI. O século XVII é considerado o grande século do balé, saindo dos salões e transferindo-se para os palcos, provocando mudanças na maneira de se apresentar, surgindo assim os espetáculos de dança. A partir do século XVIII, o drama balé pantomima é executado nos palcos dos teatros por verdadeiros profissionais de ambos os sexos. A dança adquire todo o seu esplendor, com ricos e belos cenários e figurinos. O balé passa a contar uma história. Romantismo.
O termo romantismo é absorvido pelo balé, que até aquela época falava de histórias de fadas, bruxas e feiticeiras. Procurou recuperar a harmonia entre o homem e o mundo. É nessa época, século XVIII, que os bailarinos começam a usar sapatilhas, completando a revolução do balé. Na segunda metade do século XIX, uma mulher novamente iria revolucionar toda a dança. Era Isadora Duncan, provocando uma imensa renovação com uma dança mais livre, mais solta, mais ligada à vida real. Dança moderna. A dança moderna é uma negação da formalidade do balé. Os bailarinos trabalham mais livres, porém, não rompem completamente com a estrutura do balé clássico. Os movimentos corporais são muito mais explorados. Existe um grande estudo das possibilidades motoras do corpo humano. Solos de improvisação são bastante frequentes. Martha Graham e Nijinsky são os grandes revolucionários da dança dessa época. Sergei Pavlovich Diaghilev e Nijinsky, russo, mesmo não sendo um dançarino, criou condições míticas para a dança. Martha Graham, nos Estados Unidos, na década de 50, criou uma nova maneira de dançar, independente da música, baseando-se principalmente nos sentidos que qualquer som pode provocar, abrindo espaço para todas as possibilidades da dança. Aqui, gente, alguns passos da dança contemporânea. A arte contemporânea é complicada de se compreender. Por quê? É algo que não é previsível, é o novo, é a ruptura com aquilo que conhecemos como arte. Na dança, a contemporaneidade fica mais evidente, pois ela deixa de ter uma estrutura clara, preocupando-se mais com a transmissão de conceitos, ideias e sentimentos do que com a estética. A dança contemporânea surgiu na década de 1960, como uma forma de protesto ou rompimento com a cultura clássica. Depois de um período de intensas inovações e experimentações, que muitas vezes beiravam a total desconstrução da arte, finalmente, na década de 1980, a dança contemporânea começou a se definir, desenvolvendo uma linguagem própria. Os movimentos rompem com os movimentos clássicos, e os movimentos da dança moderna modificam o espaço, usando não só o palco como local de referência. Aqui algumas das formas da dança. A dança contemporânea é uma explosão de movimentos e criações. O bailarino escreve no tempo e no espaço conforme surgem e ressurgem ideias e emoções. Os temas refletem a sociedade e a cultura nas quais são inseridos. Uma sociedade em mudança são diversificados, abertos e pressupõem o diálogo entre o dançarino e o público, numa interação entre sujeitos comunicativos. O corpo é mais livre, pois é dotado de maior autonomia. A dança contemporânea é uma circulação de energia, ora explosiva, ora recolhida. A respiração, a alternância da tensão e do relaxamento. Em Martha Graham, o desequilíbrio e o jogo do corpo com a gravidade em De Humphrey e De Croix faz trabalhar o diálogo da pele e do espaço retornando às origens do movimento. A dança contemporânea não possui uma técnica única estabelecida. Todos os tipos de pessoas podem praticá-la. Agora que a gente já estudou um pouco sobre a história da dança, vamos lá para a nossa atividade, né, galera? Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.